Prontinho. Ok. Então, eu vou fazer a prece de início, tá? Amado Mestre Jesus, é com muita alegria no coração que mais uma vez nós nos unimos em pensamento, com o coração cheio de gratidão pela oportunidade de nos reunirmos em seu nome, em nome de Deus, nosso Pai. De maneira real, embora não física, cada um em seu lar, mas com a certeza de cada um estar assistido pelo seu mentor espiritual e por espíritos queridos e amigos que nos visitam a todos, deixando no nosso lar uma atmosfera de paz, de alegria, e que dessa maneira, durante essa uma hora em que nós vamos ficar lendo e estudando as obras de André Luiz, em específico esse livro, Obreiros da Vida Eterna, que tenhamos a aventura de aprender um pouco mais Travei seu microfone por engano, Eduardo. Me desculpa. Então, que nós possamos ter junto de nós esses mentores nos auxiliando no melhor entendimento de tudo aquilo que vamos ler e estudar. Certos de sua presença amiga junto de cada um de nós, intuindo-nos para o melhor. Com o coração tranquilo e sereno, nós damos por iniciada a nossa reunião de estudos desta noite. Que assim seja. Pronto. Não sei o quanto da prece fiquei falando só para mim, mas de qualquer forma. Foi só um pedacinho, Dudu. Então tá bom. Bem pequenininho. Fui desativar o Faustinho e acertei você. A Elisete está aí? Tô sim, boa noite a todos. Tudo bom? Ela se Tudo transformou bom. na nossa leitora oficial, né? Então tá. Então nós vamos lá. nós estamos fazendo aquela leitura completa, certo? Para depois Certo, voltar no miudinho. tá. Vamos lá? Vamos lá. Recordando a posição laboriosa da dirigente da casa, em virtude das observações ouvidas, considerei: o volume de nossas tarefas assombraria qualquer homem comum e cumpre-nos reconhecer que a necessidade de sacrifício nos serviços desta instituição é enorme. Ainda agora, espantou-me a cota de deveres atribuídos à diretora. Inegável, anuiu, modificando o tom de voz. A irmã Zenóbia, devotada orientadora, de sublime coração e pulso forte, nos oferece, invariavelmente, magníficas demonstrações de renúncia. E tão grande é o serviço neste asilo, consagrado a socorros diversos, que a chefia se reveza em períodos anuais. Neste ano, a administração compete a ela. No vindouro, teremos as diretrizes do irmão Galba. Cada administrador recebe descanso de 1 ano? Indaguei admirado. Sim, aproveitando-se o período de repouso em esferas mais altas, ao contato de experiências e estudos
que enriqueçam o espírito do missionário e beneficiem as obras gerais da instituição com vistas ao futuro. Estou informado de que Zenóbia e Galba dirigem esta casa há precisamente 20 anos consecutivos, ora um, ora outro. Administradores diversos, no entanto, têm passado por aqui, demandando outros rumos no plano de elevação. De quando em quando, voltam a visitar-nos, ministrando sagrados incentivos à comunidade de trabalhadores do bem. E você, interroguei, talvez indiscreto, onde passa os recreios e os entretenimentos? De conformidade com os estatutos que nos regem, possuo também minhas horas de repouso. Todavia, e a sua voz tocou-se, de velada tristeza, ainda não posso fruí-las em esfera mais alta. Desfruto-as nos campos da crosta, respirando o ar puro e tonificante dos pomares e jardins silvestres. O oxigênio por lá é mais leve que o absorvido por nós, nesses círculos abafados de transição, onde há que lidar com os resíduos do pensamento humano. As árvores e as águas, as flores e os frutos da natureza terrestre, indenes das emanações empestadas de multidões ignorantes e caprichosas, permanecem repletos de substâncias divinas para quantos de nós que começam a viver efetivamente em espírito. As cidades humanas são imensos e benditos cadinhos de purificação das almas encarnadas, onde se forja o progresso real da humanidade. Mas o campo simples e acolhedor é sempre a estação direta das bênçãos de Deus, garantindo as bases da manutenção coletiva, as bases da manutenção coletiva. Não é estranhável, portanto, que aí recolhamos grandes colheitas de energias de paz restauradora. Conhecia de sobra a propriedade de seus argumentos, rememorando experiências anteriores que me diziam respeito. Contudo, objetei com sinceridade. Lastimo, porém, que você ainda não tenha podido visitar regiões mais elevadas. Descobriria continentes de radiosas surpresas, revigorando com eficiência o estímulo e a esperança. Promete-me, para breve, semelhante júbilo, acentuou resignadamente. Ouça, meu amigo, perguntei com afetuoso interesse, qual a razão do adiamento? Poderia por mim. Mas esse é um pouquinho, né? Tudo bem, é só manifestação minha. É curioso demais, né? E mais ainda, é uma coisa muito própria do cara, né? Como é que vai ficar perguntando isso? Mas tudo bem, desculpe, vamos lá. Um pouco indiscreto. Indiscreto demais. Ouça, meu amigo. Perguntei com afetuoso interesse, qual a razão do adiamento? Poderia, por minha vez, interpor minha influência humilde no assunto? Viu só? O, Eita! Ai, ai. o companheiro que se caracterizara por sadio otimismo, desde a primeira palavra, deixou transparecer inquietante emoção. Fisionomia transtornada, seus olhos móveis e brilhantes nevoaram-se de pranto, dificilmente contido, e fixando-os, talvez no quadro
interior das próprias reminiscências, Gotuso explicou-se, com inflexão de amargura. Trago ainda a mente e o coração presos ao ninho doméstico, que perdi com o corpo carnal. Readaptei-me ao trabalho e, por isso, venho sendo aproveitado de algum modo em atividades úteis. Entretanto, ainda não me habituei com a morte e sofro naturalmente os resultados dessa desarmonia. Encontro-me num curso adiantado de preparação interior, no qual progrido lentamente. Esforçando-se por assumir diante de mim atitude tranquilizadora, prosseguiu depois de ligeira pausa. Retomando a mim mesmo, após longos anos de semi-inconsciência, voltaram-me a reflexão, o juízo, o equilíbrio. Ó, meu amigo, que saudades torturantes de minha casa feliz. Marília e os 2 filhos, então rapazes de curso ginasial, eram os únicos habitantes de meu pequeno paraíso doméstico. A medicina exercida desde cedo, entre clientela abastada, conferia-me extensos recursos financeiros. Vivíamos plenamente despreocupados entre as paredes acolhedoras e quentes do nosso ninho. Nenhum dissabor, nem a mais leve nuvem. Surgiu-nos a primeira dor com a positivação da pneumonia que me separou da esfera física. A primeira nota de sofrimento, mobilizamos o dinheiro e as relações afetivas inutilmente. Todas as circunstâncias favoráveis de ordem material quebraram-se, frágeis, perante a morte. Marília, porém, prometeu-me fidelidade constante até o fim, selando o juramento com amargurosas e inesquecíveis lágrimas. Aproximava-me dos 50 anos, enquanto a querida esposa ultrapassava os 36. Doía-me na alma deixá-la quase só no mundo, sem o braço do companheiro. Todavia, confiando nas promessas religiosas, acreditei que pudesse velar por ela e pelos filhos da região celestial. A realidade, porém, foi muito diversa, e depois das lutas purgatoriais, voltando ansioso à casa, não encontrei rastros dos entes amados que aí deixaram. Enquanto perseverava em doloroso sonambulismo, buscando socorro junto à religião, nunca pude voltar ao campo da família, porquanto, antes do tentamen, fui arrebatado em violento e escuro turbilínio que me situou em terrível paisagem de trevas e sofrimento indescritíveis. No primeiro instante de libertação, todavia, fui surdo a toda espécie de ponderação, rompi todos os obstáculos e, sequioso de afeto, encontrei-os, enfim. A situação, no entanto, desconcertou-me. Primo Carlos, que sempre me invejara e abastança, insinuara-se em casa a título de proteger-me os interesses, e desposou-me a companheira, perturbou o futuro de meus filhos e dissipou-me os bens, entregando-se em seguida a criminosas aventuras comerciais. Quase voltei ao primitivo estado de desequilíbrio mental, ajuizando os acontecimentos imprevistos. Após prantear a posição dos meus rapazes, convertidos em agenciadores de maus negócios, encontrei
justamente no dia imediato ao nascimento do segundo filhinho do casal. Ajoelhei-me em soluços, ao pé do leito humilde em que repousava e perguntei-lhe pelo patrimônio de paz que, ao partir, lhe depositara confiante nas mãos. A infeliz, fundamente desfigurada, não me identificou a presença, nem me ouviu a voz, mas lembrou-se intensamente de mim. Contemplou o pequenino que dormia calmo e caiu em pranto convulsivo, provocando a presença de Carlos, declarando-se angustiada, nervosa. Quando vi chegar o invasor, irracível e detestado, recuei, tomado de infinito horror. Não tive forças. Era isso o que me aguardava da paciência, da dor. E por esse motivo, meus sofrimentos assumiram assustadoras proporções. Gotuso enxugou as lágrimas que lhe correram abundantemente dos olhos, em vista da impressão forte que seu pranto me causava, terminou. Quase 10 anos são decorridos e minha mágoa continua tão viva como na primeira hora. Deixando-o entregue ao desabafo, alguns minutos pesados rolaram entre nós. Gotuso, escute-me, disse-lhe por fim. Não guarde semelhantes algemas de sombra no coração. Em seguida, descrevi-lhe sumariamente meu caso pessoal. Ouviu-me atento, confortado. Finalizando, considerei. Por que razão condenar a companheira de luta? E se fôssemos nós os viúvos? Quem poderia afiançar que não teríamos sido pais novamente? Não se prenda por mais tempo. O velho egoísmo humano é criador de cárceres tenebrosos. Percebeu-me a sinceridade e calou-se humilde. E porque o ambiente se fazia menos agradável, em face da exposição dos íntimos aborrecimentos dele, perguntei para modificar-lhe o impulso mental. Circunscreve-se o trabalho à assistência aos enfermos no setor de tarefas que lhe são atribuídas? Tenho outros campos de atividades, informou. Fitando-me algo modificado na expressão fisionômica, interrogou. Já cooperou em tarefas reencarnacionais? Elisete, você quer que leia? Sim? Reencarnacionistas. Quem que... Alguém perguntou? Não sei. Eu entendi, o Antônio estava falando alguma coisa? Não, o Fausto, eu não sei se o telefone dele está com problema, de vez em quando ele liga, né, e fica dando eco. Aí eu desativei, mas o Fausto ia falar alguma coisa, eu acabei desativando ele. Eu estou desativando o meu áudio. Foi o Eduardo. Eu estou perguntando para a Lisete se ela quer que eu leia um pouco. Ah, Pode sim. Se você quiser ler, pode ler. Ainda tem mais um tanto, né? Aí você descansa um pouquinho. eu só queria comentar que eu não sei, mas eu acho que foi comido um pedaço aqui, ou eu não consegui seguir. Eu acho. Eu acho. Tem uma parte lá, posso ter errado, né? Mas eu vou parar, só atrapalhar Foi depois. só um pedacinho. Foi só um pedacinho, viu, Eduardo? Parece que ela pulou uma linha. É ali. Era isso que me aguardava após a tamanha luta. E aí ela pulou, parece que 2 linhas.
Eu acho que, bom, é 2 linhas para vocês aqui. Para mim, não foi. É que a sua letra é maior. Lastimo, porém, que você ainda não achei. Aonde que Eu tá? não- Deveria. Eu estou acompanhando pelo livro aqui, acho que não pulou, não. Pulou só um pouquinho. Eu percebi, sim. É aqui, ó, a tamanha luta, daí. Tamanha luta? Uma pergunta. Deveria conformar-se e abençoar o que me feriam? Acho que era isso. Isso, E aí, mais um. mas tinha um pouco mais que Aí para frente. tem mais. O quadro era excessivamente negro para mim. Por aí, assim. E aí tinha mais. Em prejuízo do meu experimento, não, Espírito. do meu espírito, também estou pulando. Desfrutaram uma existência regular com todos os desejos atendidos. E aí, eu não sei se ela começou aqui, não me iniciara no Ministério da Tolerância. Não. Ela não leu toda essa aí, ela não leu, não. Eu acho que ela foi lá para Gotuso, né? Hã? Que página só que tá? aqui, ó. Será que eu tô com o livro? Porque eu já percebi que esse livro tem umas coisas, às vezes, que... A FEB andou gerando algumas edições novas, faltando pedaço. Ah, Eles andaram fazendo umas bobagens. Nossa! e esse... Sempre edição antiga, que tem, a FEB andou mudando frase, fazendo algumas coisas não muito formosas aí nas obras do Chico Xavier. É Então, mesmo? as antigas estão mais corretas. Infelizmente, Eduardo, não é tempo para entrar. Deus! Tem. porque ela falou, eu estou tentando achar, não achei. Não, ela cortou um pedação. Eles tiraram hoje, eles andaram tirando muita coisa. Isso aqui é de menos, tá? Esse eu Tá assim, o quadro era excessivamente negro para mim. Em prejuízo de meu espírito, desfrutara uma existência regular com todos os desejos atendidos. Não me iniciara no Ministério da Tolerância, da Paciência e da Dor. Ela leu isso daí. Ela leu isso daí? Leu. Eu estava acompanhando. Então... Então, foi só ali do quadro até atendidos. Tá bom. Foi uma frase só. Então, beleza. Então, vamos em frente, então. Aonde que nós vamos parar, então? Nós paramos. Já cooperou em tarefas reencarnacionistas? Estão me ouvindo bem? Espera aí. É aí mesmo, pode continuar. Espera aí, eu tenho que achar aqui. Tá bom. Desculpa. Eu me perdi completamente. Mas tudo bem. Está aí, Eduardo. Mas não adianta eu ler, aí eu não enxergo. Agora eu achei. Vamos lá. Pronto. Já cooperou em tarefas reencarnacionistas? Recordei a experiência que acompanhara de perto em outra ocasião e narrei o que sabia. Aí tem um comentário 9 aí, Vide Missionários da Luz. Fixou em mim um olhar significativo e tornou. Sim, você conhece um caso de reencarnação de natureza superior, um caso em que o interessado se fizera credor da gentileza de vários amigos Não do sei. auxiliar... Oi? Seu microfone está fechado ainda. Enquanto o Faustinho lê, a gente tem que fechar os microfones, senão realmente complica. Beleza? Então vamos tentar
enquanto ele lê, a gente fechar o microfone nosso, cada um fecha o seu. Pode tocar, Faustinho. Sim. Você conhece um caso de reencarnação de natureza superior? Um caso em que o interessado se fizera credor da gentileza de vários amigos que o auxiliaram desveladamente? Aqui, todavia, acompanhamos situações dolorosas por meio de incidentes desagradabilíssimos para a sensibilidade. São trabalhos reencarnacionistas de ordem inferior, mais difíceis e complexos. Não calculam o que seja. A verdadeira mobilização de inúmeros benfeitores, sábios e piedosos, dos planos mais altos que nos traçam as necessárias diretrizes. Por vezes, surgem problemas torturantes no esforço de aproximação e ligação dos interessados ao ambiente em que serão recebidos, de tal modo deploráveis que muitos angustiosos para nós se fazem as situações, sendo imprescindível o concurso de elevado número de obreiros. Segue-se a reencarnação expiatória de inenarrável padecimentos, pelas vibrações contundentes do ódio e das humilhações punitivas. Na esfera venturosa em que você habita, há institutos para considerar as sugestões da escolha pessoal. O livre-arbítrio, garantidor de créditos naturais, pode solicitar modificações e apresentar exigências justas, mas aqui as condições são diferentes. Almas grosseiras e endividadas não podem ser atendidas em suas preferências acerca do próprio futuro, em virtude da ignorância deliberada em que se comprazem indefinidamente, e, de acordo com aqueles que as tutelam da região superior, são compelidas a aceitar os roteiros estabelecidos pelas autoridades competentes para os seus casos individuais. Por nossa vez, somos executores das providências respectivas e constitui-nos obrigação vencer os mais extensos e escuros obstáculos. Nesses quadros de dor, vemos pais e mães que, instintivamente, repelem a influenciação dos filhinhos antes do berço, dando pasto a discórdias sem nome, a antagonismos aparentemente injustificáveis, a moléstias indefiníveis, a abortos criminosos. Enquanto isso ocorre, os adversários que reencarnam em obediência ao trabalho redentor, programado pelos mentores abnegados dessas personagens de dramas sombrios, com longa representação no cenário da existência humana, penetram o campo psíquico dos ex-inimigos e futuros progenitores, impondo-lhes sacrifícios intensos e quase insuportáveis. Interrompeu as considerações, fez curta pausa para acrescentar em seguida. Repare que a diversidade entre as suas informações e as minhas é efetivamente considerável. Os espíritos que se esforçam nas aquisições da luz divina, por meio do serviço persistente na própria iluminação, conquistam o intercâmbio direto com os instrutores mais sábios. Aprimoram-se, consequentemente, e pelos atos meritórios a que se consagram, podem escolher seus elementos de vida nova na crosta terrestre,
como o trabalhador digno que, pelos créditos morais conquistados, pode exigir as próprias ferramentas destinadas ao seu trabalho. Desculpa. Os servos do ódio e do desequilíbrio, da intemperança e das paixões, contudo, que se preparem para as exigências da vida. Os primeiros, a reencarnação será verdadeira bênção em aprendizado feliz. Todavia, aos segundos, constituirá necessária e legítima imposição do destino criado por eles mesmos, com o menosprezo a que votaram as dádivas de nosso Pai, no espaço e no tempo. Escutando-lhes as observações, sob inexcedível impressão de alegria e encantamento, não pude sopitar a conclusão que me saiu otimista e espontânea da boca. Gotuso, mas é você, experiente desse modo quanto aos problemas do resgate espiritual, quem guarda a mágoa do lar que se foi? Como pode encarcerar-se no desalento a deter tamanha possibilidade de libertação? O companheiro fixou em mim os olhos inteligentes e lúcidos, como a dizer em silêncio que sabia de tudo isso. Esforçou-se por parecer jovial e respondeu: não se preocupe. Em vista das extremas dificuldades para dominar-me, estudo atualmente a probabilidade de reincorporação no ambiente doméstico, enfrentando a situação difícil com a devida bênção do esquecimento provisório na carne, a fim de reconstruir o amor em bases sólidas junto daqueles que não tenho compreendido tanto quanto deveria. Nesse instante, certa enfermeira assomou à porta de entrada, pedindo licença para interromper-nos, e notificou que a turma de sentinelas, em tratamento mental, esperava no salão contíguo. Esclareceu Gotuso que seguiria imediatamente. Novamente a sós, explicou-me sorrindo. Na esfera carnal, na qualidade de médicos, nossas obrigações resumiam-se ao exame detido das enfermidades com indicação clínica ou intervenção cirúrgica, e ao fornecimento de diagnósticos técnicos que outros colegas confirmavam, quase sempre por espírito de solidariedade dentro da classe. Mas, aqui, a paisagem se modifica-se. Cabe-me usar a língua como estilete criador da vida nova. A casa está repleta de cooperadores que trabalham, servindo-lhe ao programa de socorro e submetem aos nossos cuidados de orientação médica simultaneamente. Não basta, porém, que eu lhes diga o que sofrem, como faziam antigamente. Devo funcionar, acima de tudo, como professor de higiene mental, auxiliando-as na germinação e desenvolvimento de ideias reformadoras e construtivas, que lhes elevem o padrão da vida íntima. Distribuímos recursos magnéticos de restauração com todos os necessitados, reanimando-lhes a organização geral com os elementos de cura ao nosso alcance, não sem ensinar, entretanto, a cada enfermo algo de novo que lhe reajuste a alma. Noutro tempo, tínhamos o campo de ação na célula física. Presentemente, todavia, essa zona de atuação é a célula mental. Observando a disposição ativa do companheiro, meditei no tempo que despendera antes de participar dos serviços médicos da região superior a que fora conduzido. E perguntava a mim mesmo
a razão pela qual fora Gotuso tão depressa utilizado ali, na esfera do socorro aos aflitos. Reparei, todavia, que o novo amigo não me recebia os pensamentos, nem mesmo de maneira parcial, demonstrando-se menos exercitado nas faculdades de penetração e, acompanhando-o ao recinto, onde o aguardava extensa clientela, notei que a assistência ali era ministrada a doentes em massa, dentro de vibrações mais grosseiras e lentas, exigindo a colaboração especializada de médicos desencarnados que, como acontecia a Gotuso, ainda conservavam regular sintonia com os interesses imediatos da crosta terrestre. Fim do capítulo 5. E aí? Muito interessante, não é? Um monte de informações que precisamos descer a detalhes. Muito importantes, né, as informações que estão ali. Veja que os próprios trabalhadores, né, eles eram tão necessitados, né, de auxílio quanto aqueles a quem eles assistiam. Eles mantinham-se presos aos sentimentos e às coisas da vida terrena. É por isso que tem um monte de espíritos que vem nas reuniões, né, e fala assim, mas eu estou vivinho, eu não morri, não. Não sei o que você está falando, né? Ele não consegue entender essa situação. Mesmo estando no plano espiritual, né, esses irmãos, quando têm o conhecimento, não conseguem perceber que eles não precisam estar doentes. Mas o apego à dor e ao sofrimento é tão grande, né, que eles vão lá para serem tratados, acreditam que precisa ser operado, né, que tem que tomar um determinado remédio. E o interessante é que os médicos tratam como se fosse assim, né? Esse era um dos pontos que o Antônio estava, eu e o Antônio estávamos conversando. Desculpa. Antes de começar o nosso estudo de hoje, né, em que ele fala assim, esse Gotuso é bem... Né? É uma situação bem complicadinha, né? Mas vamos, então, agora para o miudinho. Quem é que vai, então, começar a ler no miudinho? O Antônio? Mildinho? Vou eu. Você? É. Então, tá bom, vai no miudinho. Apresentado ao irmão Gotuso, espontânea satisfação felicitou-me o espírito. Imediatamente reconheci que vigorosos laços de simpatia nos arrastavam um para o outro. Nele, as afinidades com o serviço da esfera carnal eram ainda, sobremaneira, fortes. Tá vendo? Então, começa aí, né? Por quê? Como é que o André Luiz percebe isso, né? Imediatamente reconheci que vigorosos laços de simpatia nos apresentavam, né, nos arrastavam um para o outro. Nele, as afinidades com os serviços da esfera carnal
eram ainda sobremaneira fortes. Então, ele já entendia, ele já percebia, e aí não dá para a gente perceber, pelo menos eu não consigo imediatamente ter noção disso, ele falar que os serviços da esfera carnal eram ainda sobremaneira fortes. As afinidades do espírito gotuso com as atividades da esfera carnal. Então, esse é um primeiro aspecto. Quando a gente vai chegar lá no finalzinho, em que o André Luiz fala assim, deu para perceber que ele não conseguia ler meus pensamentos e tudo, né? Então, a gente começa então a entender que algumas coisas, né, levavam o nosso amigo Gotuso aí para ser um espírito bem ligado à esfera carnal. Fala, Antônio, que você pintou aí para nós. Não, são dois médicos, né? Eu acho que o André Luiz aí, ele percebeu que ele mantém a mesma conduta, né? A mesma maneira de conduzir, como o André Luiz foi médico também na Terra, né? Sim. Ele se identificou, falou, é o colega. Né? Então, mas tá bom, é só essa questão que me ficou na cabeça. Então vamos lá. A conversação, gestos e pareceres denunciavam-lhe a condição. Impregnado de intensas lembranças da vida física a que se sentia imantado por incoercível atração, não subira, por enquanto, nos nossos círculos de trabalho mais elevado, contando apenas alguns poucos anos de consciência desperta após acordar da existência real. Ok. Então ele já abre aqui o jogo, né, dizendo que o Gotuso despertara há poucos anos, né, na sua consciência. Não quer dizer que tinha morrido há poucos anos, né? Mas ele havia, vamos dizer assim, despertado a sua consciência há poucos anos. Né? E é muito interessante que lá no finalzinho, o próprio Gotuso esteja falando de voltar ao mesmo círculo familiar em breve, talvez até mesmo como filho de um dos filhos. Né? É muito interessante isso. Então, Eduardo, oi. ele está levantando um problema que eu acho que nesse estudo ele tem que prestar bastante atenção, que a pessoa confunde a personalidade com a individualidade. Deixa eu explicar melhor. Nós vivemos várias vidas, né? Vestimos várias personalidades aqui na Terra. E a existência real, a gente tem que vamos dizer assim, não é se livrar, mas você vai viver uma vida completamente diferente no mundo espiritual. São outras realidades do que nós vivemos aqui na carne. Né? Que nós temos uma personalidade, você tem o papel de professor, eu tive o papel também X, né? O Faustinho tem o papel dele, cada um de nós tem um papel, representa uma personalidade aqui na Terra. Mas quando a gente desencarna, a gente vai tomar consciência de todo um... A gente vestiu outras, né? Então, quem nós somos no mundo espiritual? A existência real. Que leis nós vamos lidar, né? Que não são as leis aqui da Terra, as leis biológicas, física. Nós vamos viver outra realidade. Então, ele está tocando um ponto
que pouca gente se prepara para isso, para se desapegar, né? Porque esse é um dilema que a gente, nos trabalhos mediúnicos, a gente vive isso, é o apego a uma personalidade que já passou, né, Eduardo? Então, em parte, eu concordo com você, viu, Antônio? Mas, em outra parte, eu não concordo muito, não, porque você ter apego àquilo que foi, aquilo que tinha, aquilo que teve, os títulos e assim por diante, né? É uma questão de, assim, adiantamento ou falta de adiantamento moral, né? Esses apegos. Mas o natural, quando nós desencarnarmos, é mantermos, e isso ocorre com a grande maioria das pessoas, nós mantermos a nossa personalidade da última encarnação. Muito bem. Se eu nunca tivesse falado nada no nosso cantinho que eu era professor, certo? Ninguém ia me chamar de professor, ninguém ia saber que eu era um professor. E quando eu desencarnasse, eu seria o Eduardo. Como muita gente me conhece, né? Sem ter o título ali, o título, o rótulo, né? E quando nós desencarnamos, a grande maioria, a grande maioria, né? Nós mantemos a forma física e o modo de pensar que tivemos na última encarnação. Mesmo que a gente possa ter uma ou outra lembrança de outras vidas. A gente não, pelo que eu li lá do nosso lar, a gente não tem essa abertura para que todas as nossas aquisições, né, espirituais nos trouxessem a condição de lembrar quem fomos, o que conseguimos em cada encarnação. A grande maioria não é assim. Então, nesse sentido aqui, dessa frase final, né, ele não tinha se apercebido de que havia morrido. Não é? Esse que é o ponto. O Gotuso, né, até começar a poder a ter a consciência desperta, demorou para ele ter essa consciência desperta. Assim como para o André Luiz, na história do nosso lar lá, dizendo que ele ficou 8 anos no umbral. Né? Será que foi só isso? Deve ter sido. Mas mesmo assim, foram 8 anos em que ele achava que não tinha morrido. Não entendia o que se passava com ele. Né? Ele não aceitou a ideia de ser suicida. Né? E ele mantinha a sua personalidade de médico. Ainda que ele se apresenta numa condição, eu vou chamar de meio machista para os nossos ambientes atuais, lembrando que, na verdade, ele escreveu esse livro, né, lá na década de 40, né, e, portanto, a coisa mais natural do mundo era o mundo ser muito mais machista do que é hoje. Né? Daí é que é uma ou outra expressão que a gente fala assim, né? Mas a gente fala assim agora. Na época era perfeitamente natural. Então ele mantém todas as coisas
é interessante, ele não tinha o que é a existência, né? Acordar na existência real quer dizer acordar na existência espiritual. Muitos de nós, quando desencarnamos, nem percebemos que estamos vivendo uma nova vida. A gente passa fome, passa frio, passa um monte de coisa e a gente não se prepara para o desencarne. E da mesma maneira, né, é como eu vejo, da mesma maneira que o espírito passa por um período de semiconsciência até de inconsciência, aí mais 9 meses no útero da mãe, aí depois ele nasce, passa aí um bom tempo até se ajustar, e você fala assim, bom, agora está tudo em ordem, né? Mas ele passa, vai até a adolescência aí, né? Um pouco antes da adolescência, para se firmar, né? E somente na fase adulta, logo após as brigas da juventude, né, com as gerações anteriores, é que o espírito se assenhoreia de tudo, né? E num todo do seu corpo físico. Da mesma maneira, quando a gente vai para o plano espiritual, né, vai depender da gente ter vivido bem aqui na Terra. Quando eu estou falando bem, é bem mesmo, não é uma questão de vida material, mas é de vida espiritual. Se nós vivermos bem, quando nós desencarnarmos, essa fase de transição é abreviada. Se não, ó, fica um tempão para perceber a existência real. Eu estou chamando, assim, chamei a atenção nesse ponto, Eduardo, Hum. que nós estamos estudando e tomando conhecimento de coisas que eu acredito que o Gutuso nem passava de longe, como o André Luiz também não, né? Então, nós estamos tendo contato com essa realidade. Como nós estamos nos preparando, né? Estou fazendo aí uma reflexão mesmo, porque parece simples, mas não é, né? Não é. Por mais que a gente tenha esse conhecimento e tal, saber não é a mesma coisa de usar, né? Quando você usa, você sabe mesmo. Eu estava meditando nisso aí. Como é interessante a gente ver essa situação, né? Mesmo assim, eu já tive a oportunidade de ver atendimento de espírita desencarnado. Um problema pior. Pior. Espírita, né? Deus santo. Né? Porque o conhecimento ficou conhecimento só, né, da teoria, mas na hora de botar em prática, o bicho pega, né? Bicho Não sei se você já viveu essa situação, mas acontece. Então, sim. não basta saber, né? A gente vai ter que dar um jeitinho de usar, né? Isso, exatamente. Não basta saber. Aliás, ontem, no nosso trabalho mediúnico, que a gente faz o estudo, né? É muito interessante. Esse assunto, de uma certa maneira, cai, cai como um todo ali no que nós estávamos estudando. Você quer ver um negócio? Eu já vivi também, não no nosso cantinho, mas em outra casa que eu trabalhei, a pessoa agarrada com a tarefa, imaginando que a tarefa é que vai salvá-la. Né? Aconteceu, por acaso, da pessoa que conduzia, fazia a condução das tarefas em geral, está doente e outra pessoa assumiu. A preocupação das pessoas se haver mudanças, se a gente ia trocar e tal, o que ia acontecer? Eu falei, gente, né, com medo, né, de tirar a tarefa. Eu falei assim, não acredito, gente, com todo esse conhecimento, agarrada, que a minha tarefa é essa, de dar água, ou de distribuir a cesta, ou seja lá o que for. Eu olhei aquilo e falei, aí eu fui cair minha ficha. Eu falei, não, a pessoa está na doutrina, não é à toa. Né? Não é à toa que a gente está recebendo esse conhecimento. Tem um motivo da gente estar tendo essa oportunidade.
Pela teimosia, eu acho. Os espíritas, acho que não fico imaginando, falo por mim, né? Então, Mas é interessante colocar isso, sabe, chamar a coisa, porque a gente vai passar por esse choque, né? Não tenhamos dúvida, a má notícia, mas nós vamos. esse é um ponto que eu acho que é crucial que as pessoas percebam, né? De o que você está fazendo com o conhecimento que você está recebendo. O estudo que a gente tem feito aqui nos chama a uma profunda transformação moral. Primeira coisa. Segunda coisa, o entendimento de como é, né, a vida no mundo espiritual. E estar preparado para chegar lá, né, entender todas as situações. Então, é muito interessante. Quantos espíritas são espíritas semelhante aquelas pessoas que falam assim para você, sou católico, mas não gosto de ir na igreja, não gosto de ir na missa, não quero comungar, eu não quero isso, não quero aquilo. Quer dizer, mas é católico, né? Então, você vê um monte de pessoas que vêm no centro espírita e mantém a mesma postura. A única diferença, eu gosto de assistir palestra, eu gosto disso, eu gosto daquilo. Mas a hora que você começa a perguntar, cara, em tal fato assim, assim na sua vida, como é que você... Ai, pelo amor de Deus, eu não sei como é que pode. Mas libertar, por exemplo, um ente querido de uma vida, de uma doença terminal, não é bom para o espírito dela, não é? Por que encarar a morte com um medo tão grande? E o que você está fazendo para se preparar para a morte, que vai chegar para todo mundo? Grande maioria dos espíritas, vixe, pelo amor de Deus. É até igual aqueles espíritas que falam assim, eu não fico no centro espírita de jeito nenhum sozinho. Eu, de noite, se eu ficar, eu vou morrer de medo. Morrer de medo dos espíritos. Estando na casa espírita, pensa. É muita coisa, o pessoal não pensa. Temos que encerrar. Quem é que vai fazer a prece de encerramento para nós? Alô? Eduardo, eu faço aí. Acho que a turma hoje está. Olha, a turma todo mundo leu, tal, tá bom, né? Né? Então tá bom. Então vamos agradecer, né, Eduardo? Todo esse conhecimento está chegando nas nossas mãos, né? E que a gente faça bom uso deles para a gente, se não cair em pé, pelo menos ter um pouquinho mais de presteza quando a gente for passar por essa experiência, né? Porque o objetivo do estudo é nos preparar para viver a verdadeira vida, né? Aprender a amar, aprender o verdadeiro sentido da caridade, do amor, né? Do amar uns aos outros. Estamos aí nesse esforço. E muita gratidão por esse esforço do André Luiz, o nosso querido Chico, de trazer essas riquezas, né? Que vão nos abrindo os olhos para a verdadeira vida. E com esse sentimento, vamos dedicar essa oração de finalização de nosso estudo ao nosso irmão mais necessitado, depositando lá no centro da mesa da sala 1 tudo aquilo que nós temos de melhor nos nossos corações, para que a equipe espiritual tenha material para atendê-los, né, nesse trabalho constante do mundo espiritual em favor dos mais necessitados. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, perdoe, Pai, as nossas dívidas, perdoe, Pai, as nossas ofensas, na medida que nós vamos perdoando aos nossos ofensores e aos nossos devedores. E, Pai, não nos deixes cair em tentação,
e livra-nos, Senhor, de todo o mal. Um final de semana de muita luz, de muita paz, de muito amor, né? Nessa caminhada bendita sob os olhares, né, de Jesus. Amém. Boa noite a todos. Bom final de semana. Obrigado, Boa noite. igualmente.